E para continuar com a repercussão da decisão do Copom ontem, eu converso agora com o meu xará, o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research. Gustavo, boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Gustavo. Olha só, o comunicado veio um pouquinho fora da curva porque não foi na linha do comunicado do Jerome Powell ali na coletiva de imprensa. Uma coisa muito política, muito detida, sem dar sinais claros. Muito pelo contrário, o Copom sinalizou justamente que esse ciclo de cortes de juros vai iniciar em março. Só com um pouquinho de cautela ali, né, Gustavo? Para não entregar tudo doce de uma vez. Eu quero saber de você se essa quebra de mistério não arrisca aí tirar o poder de manobra do Banco Central caso a gente tenha um choque inflacionário inesperado em fevereiro, o que também é perfeitamente possível. Claro, mas eu acho que a comunicação do Banco Central foi bastante adequada. Para mim, seria uma ruptura muito grande, possível perda da sua credibilidade, se ele cortasse os juros agora em janeiro, sem ter comunicado previamente. O mais importante para o Banco Central é manter uma comunicação clara, com guidance. Então, observando a evolução da economia brasileira, com uma desinflação que estamos observando, uma atividade em trajetória de moderação, as projeções estão mais perto da meta do horizonte relevante. Isso tem se consolidado. O Banco Central vê como forma positiva e prepara o terreno do seu comunicado em janeiro para dar abertura para iniciar o ciclo de cortes em março. E aí ele colocou ali umas palavras que é caso o cenário continue evoluindo do jeito que nós esperamos. Portanto, se tivermos algum choque, questões geopolíticas, problemas na inflação, ele vai manter a sua prudência e cautela. Mas essa sinalização, a meu ver, não gera nenhum tipo de perda de credibilidade. Assim, acho que ele mantém a coerência para iniciar uma flexibilização mais positiva e cautelosa. Meu caro, no começo você disse que achou bastante adequado a comunicação do Banco Central. Aqui, já colocando a minha opinião, também acho que é adequado no sentido de que o Banco Central é intencionalmente contraditório para evitar justamente um ânimo excessivo do mercado, né? Você concorda que o Banco Central está tentando dar com uma mão e tirar com a outra, vamos dizer assim, para justamente segurar a curva de juros futuros? Acredito que ele sempre teve essa postura mais cautelosa. E, de fato, o mais importante é que ele consiga coordenar as expectativas, para não termos um excesso de otimismo, um excesso de pessimismo. Ele foi muito claro no comunicado ontem, que foi, acho que os 4, 5 parágrafos foram quase cópia do último comunicado, mostrando ainda que existe uma cautela com a desancoragem, com o mercado de trabalho que está dinâmico, da inflação de serviços, questões geopolíticas que envolvem, que podem impactar a inflação brasileira. Ele trouxe todos os riscos, mas e aí ele colocou um parágrafo novo, que é essa grande novidade de possibilidade de iniciar esse ciclo de cortes em março. Eu acho que ele foi bastante coerente de manter a cautela, de que é possível, mas também temos riscos à frente. Eu queria a sua opinião sobre a postura do Bank of America, o BOFA. Ele foi na contramão da maioria do mercado esse corte justamente para março e disse que o BC já tinha condições de fazer um corte de pelo menos 0,25 ontem mesmo. Isso porque a gente vê a inflação diminuindo, a projeção da inflação diminuindo pelo Boletim Focus, o IPCA 15 também arrefecendo e, portanto, o Banco Central tinha plena condição de já fazer pelo menos um corte aí ontem mesmo. Isso, inclusive, manter a Selic em 15%, ele diz aqui que cria um juro real muito alto que pode impactar desnecessariamente o crescimento do PIB, aí, que já está projetado em só 1,8% em 2026. Você vai nessa linha? Você já acha também que a gente tinha condições de já reagir ontem ou não? O Banco Central está certo em manter essa cautela e realizar os cortes só a partir da próxima reunião? Eu sou mais cauteloso. Desde agosto do ano passado, a gente veio comunicando aqui aos nossos clientes que era importante o Banco Central, no primeiro ano da gestão Galípolo, que vem ganhando credibilidade, mantém 15% até janeiro. E aqui, quando a gente observa os últimos meses, no final de 2025, a gente ainda tinha algumas variáveis que traziam um certo incômodo, que ainda não se traduziam numa desaceleração maior. Quando a gente observa, por exemplo, as expectativas de inflação, elas desaceleraram, mas ainda segue um pouquinho acima da meta. Quando a gente olha a inflação, como você muito bem trouxe, mas quando a gente olha os dados do final do ano passado, principalmente, inflação de serviços
principalmente aqueles intensivos em mão de obra, ainda geram preocupação por conta desse mercado de trabalho que está com as taxas de desemprego nas mínimas históricas. Então, no final do ano passado e agora no início do ano, a gente está observando esse processo de consolidação de um cenário mais prospectivo, mais positivo para o Banco Central. Então, ao meu ver, no final do ano não haveria como muitos dos mercados previam. Janeiro era possível, ao meu ver, uma mudança no comunicado para não ver uma ruptura, que foi o que aconteceu. Então é importante o Banco Central fazer esses comunicados, como você muito bem trouxe, para não haver um excesso de otimismo, um excesso de pessimismo, e sim uma coordenação. E, portanto, nós prevíamos que a comunicado de janeiro poderia ter uma mudança nas palavras, aplainando o terreno para que ele consiga de forma mais segura cortar em março. De fato, o juros real do Brasil está muito elevado, um dos maiores do mundo, mas, ao meu ver, essa tendência tende a diminuir com a inflação está arrefecendo, os juros também vai cair. Isso vai trazer fatores positivos, mas a economia ainda vai crescer 1,8%, mas o mais importante é que a gente tenha uma inflação mais comportada, que é esse o objetivo do Banco Central, de levar a inflação para a meta. Meu caro, deixa eu perguntar agora para você sobre a efetividade da força que esse corte vai ser aplicado em março. Se vai ser uma coisa mais robusta ou um voo de galinha, né? O mercado está precificando aí um corte entre 0,25 ou 0,50. Você acha que um corte de só 0,25 pontos percentuais não é uma timidez muito excessiva diante desse juro real que a gente está comentando aqui, que já passa dos 11%? A nossa expectativa é de um corte de 0,5 pontos percentuais. A gente acredita de fato que é possível iniciar de uma forma mais acelerada e esses cortes devem continuar ao longo das próximas reuniões em abril, cortando 0,5 até setembro, encerrando esse pequeno ciclo em 12,50. Passado ali um terceiro e quarto trimestre, nós ver um pouco mais volátil, o Banco Central poderá voltar a cortar juros novamente em 2027. E aí, ainda um pouco acima de 10%, mas 2,50 pelo menos a gente consegue chegar à nossa expectativa. Ó, você disse aqui, né, que a sua projeção, a projeção da Suno para esses cortes bem robustos, inclusive, de 0,5 sucessivamente. Olha, o Boletim Focus mostra aqui uma piora nas contas públicas, puxando o assunto, que é o déficit primário aqui de menos 0,56%. Dá para a gente ter essa queda de juros mais robusta que você está projetando, a Suno, se o governo não entrega o ajuste fiscal que é prometido? A gente acredita que é possível entregar o ajuste fiscal para o cumprimento da meta no ano passado e este ano. Vai ser um pouquinho mais difícil, a gente sabe que tem ano eleitoral, é possível aumento de gastos e outras medidas, Foi mal, querido, mas deixa eu ouvir, não tem. O governo ele tem adotado algumas medidas no passado que vai melhorar a arrecadação, teve um corte ali dos benefícios e também tem a questão do empossamento. Então as contas públicas, elas trouxeram uma leve melhora, a gente sabe que está em ano de eleição, a dívida vai continuar subindo, é um problema, mas o Banco Central vai se beneficiar de uma atividade econômica que está desacelerando, a inflação tende a desacelerar e esse é o ponto do nosso cenário, né? A gente tem uma questão fiscal eleitoral em 2026 e é por isso que a gente está vendo que os juros deve terminar o ano em 12,50, encerrando em setembro, a fim também de evitar qualquer tipo de complicações que possa ocorrer no final do ano. Vamos ver ao longo do tempo. Eu volto a falar contigo, Gustavo, porque esse assunto há muito pano para manga. Política fiscal, política monetária. A gente sempre volta a falar com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Um abraço.